Olá pessoal, tudo jóia? Voltando aqui agora, a gente vai fazer a aula prática. Desculpa o mau jeito aqui que eu vou filmar com a mão esquerda e explicar com a mão direita aqui como que eu faço no meu aplicativo de controle, que eu falei que é gratuito, ele tem a versão paga, que é esse aqui, ó, Mobius, esse roxinho. Quando eu clicar aqui, eu estou abrindo um mês novo, estou abrindo o mês de maio. E vou lançar do lado esquerdo ali as receitas, que é essa daqui, e do lado direito as despesas. Então, vamos começar então com as receitas. Vamos simular uma receita que seja, por exemplo, aluguel. Vou chutar aqui uma despesa que eu recebo por mês de aluguel. Então, eu clico aqui, coloco aqui receita e coloco aqui, por exemplo, R$ 2.000, tá? Vou dar um pronto. E aqui na descrição eu ponho o que eu quiser, mas eu coloco aqui aluguel da casa. Por exemplo, aqui casa aluguel. E aí eu já tenho aqui classificação de aluguéis onde eu crio essa classificação. Vocês podem criar do jeito que vocês quiserem, tá? Então eu já tenho criada. E aí eu só venho aqui salvar. Então você vai ter a data. Por exemplo, se foi hoje ou se você vai prever que esse aluguel vai ser no dia, por exemplo, 20 de maio. Então eu venho aqui, coloco aqui e dou um salvar. Então eu já tenho salvo os R$ 2.000, ó, operação realizada com sucesso. E a despesa, eu vou ter, por exemplo, vamos simular que eu pague o IPTU dessa casa, que eu fique responsável pelo pagamento dela. Então eu vou aqui e coloco, por exemplo, R$ 120 de IPTU. Então aqui, ó, IPTU. IPTU, certo? E aí, aqui eu já criei também uma classificação IPTU, ó, IPTUs. Tá vendo? Então aqui eu já tenho a classificação IPTU. E aí, opa, não sei porque que não registrou, vamos de novo. Então, mais 120 IPTU. Normalmente, o IPTU, ele tem um vencimento dia 14 ou dia 10. Vai depender muito de cada cidade, né? Então, eu vou colocar aqui que ele vai vencer, para mim, em maio, dia 10. Vamos colocar assim. Então, perceba que uma situação dessa, eu vou receber o aluguel dia 20, só que o IPTU tem que pagar dia 10. Então, eu tenho que ter um caixa para pagar esse IPTU, ó. Já registrei. Então, tenho 2.000 de crédito e 120 de despesa. Só que durante o mês vai acontecendo as despesas, certo? Então, eu tenho que ter, por exemplo, para pagar um supermercado, mas eu posso colocar no cartão para pagar o mês que vem? Sim, mas essa despesa a gente vai ter que planejar. E quando eu for pagar o cartão, eu tenho que ter o caixa para pagar o cartão. Mas eu quero saber quanto eu gasto por mês e quanto eu ganho e quanto eu gasto. Então vamos colocar aqui que eu tenho uma despesa de luz de R$ 200. Luz. E aqui eu venho e eu tenho uma despesa de pagamentos ou moradia. Moradia aqui, ó. R$ 200 é luz, certo? Quando que vence a luz? Vence dia, vamos supor que vença dia 10 ou 11 de maio. Vamos lá, só simulando. Ó, então já tenho um gasto de 320. Por enquanto a minha receita está dando para eu pagar as minhas despesas. Porém, quando eu for colocando tudo aqui, vai chegar um momento que provavelmente eu não sei se vai dar os 2.000, se eu ganhar só esse aluguel, para pagar todas as minhas despesas. Por exemplo, supermercado. Um exemplo que, vamos simular que eu gaste 1.200 de supermercado por mês. Que claro que toda vez que eu vou no mercado eu vou lançar aqui, mas vamos colocar uma previsão. Previsão de supermercado. Depois eu vou, cada vez que eu ajustar aqui, quando eu gastar, eu vou saber. Então já tá aqui, ó, alimentação, porque eu cadastrei aqui alimentação, tá vendo?
Então, eu já tenho aqui alimentação cadastrado. Aí eu vou salvar. Opa, eu acho que ele não pegou aqui no mês de maio. Alguma coisa eu fiz de errado. Então, 1.200, supermercado, aqui, alimentação. Vamos colocar até o dia 30 de maio, é porque eu tinha colocado abril. É isso. Aqui, ó, maio. Pronto, aí. Agora sim. Vamos lá. Aí. Vendo? Então percebe que agora já ficou um pouco mais apertado. Então nesse planejamento a gente precisa ter claro o que vai ter no mês de entradas e saídas. E a gente consegue ter essa visão mensal. Isso é bem importante para que a gente possa ter essa visão mês. Ah, mas eu tenho prestações, então coloca aqui a prestação. Então, exemplo, prestação de R$ 150 de um financiamento que eu fiz. Então, financiamento imobiliário. Qual a prestação que está? Aqui no meu caso, por exemplo, 64ª. Mas é o que? Moradia. Moradia. Pronto. A quando que vence? Final do mês. Vamos colocar aqui então, dia 30. 30 de maio. Então, olha o que aconteceu. Já está bem justo. Se eu dependesse só desse aluguel, está bem justo versus a despesa que eu tenho. E percebe que aqui, ó, aparecem despesas pendentes. Claro que para eu ter essa despesa pendente, ainda vai acontecer, eu preciso ter mais receitas. Então, isso tudo é equiparado ao que eu tenho de receita versus o que eu vou gastar. Então, basicamente, é importante essa lista de ter financiamento, supermercado, luz, aí vai ter água, vai ter escola, se tiver escola particular, ou vai ter, no caso, plano de saúde, tudo isso tem que estar aqui, né? Claro que nesse cenário hipotético, 2.000 não vai dar, então eu preciso ter outras receitas. Mas eu estou só simulando um exemplo para que fique claro como funciona o aplicativo. E aí você vai aprendendo durante o uso, né? Mas não esquecer de relatar tudo que você tem de gastos nessa parte. Combinado? Então, vamos para a próxima aula.